Steve espera que o isolamento no mar aberto, em seu barco construído por ele mesmo, o ajude a deixar um ano difícil para trás. Eu estava sozinho lá fora e, tudo bem, sabe? Eu não precisava de gente. Não precisava tanto assim da sociedade. Me via mais como uma criatura do mar. Na primeira semana de Steve no mar, o tempo não poderia ser melhor. Quando saí das Ilhas Canárias por uma semana, foi a navegação mais paradisíaca da minha vida. Tudo era simplesmente lindo. Eu ouvia meu rádio e batucava no barco como um tambor. Tinha toda uma rotina de exercícios no barco. Eu estava simplesmente, completamente à vontade lá. Mas a 1.200 quilômetros e uma semana no meio do Atlântico, o tempo começa a mudar. O clima começou a ficar feio. Eu devia estar a uns 65 quilômetros por hora. E as ondas começaram a aumentar. Para um marinheiro experiente como Steve, não é nada fora do comum. Já vi tempos bem piores, de verdade. Então eu imaginei, bem, vão ser 1 ou 2 dias e isso vai passar. Eu não estava preocupado, estava tudo bem. A noite cai e o mau tempo continua. Steve liga o piloto automático e se acomoda para a noite. As pessoas pensam que velejar é uma atividade muito tranquila. Não é. Ondas grandes batiam nas laterais do barco. A gente sente essa movimentação brusca, mas eu ainda consegui me deitar. Estava quase dormindo. De repente ouvi um enorme estrondo no lado da proa. E aí veio uma enxurrada de água em cima de tudo logo em seguida. Steve não tem ideia do que atingiu, mas o casco do barco foi dilacerado. A água estava subindo muito, muito rápido. Em segundos, a água já estava acima de sua cabeça. Nessa hora eu pensei, esse barco vai afundar. Vou ir direto para o fundo. O barco de Steve está afundando. Ele sabe que tem segundos para chegar ao bote salva-vidas no convés. Eu puxava a corda, mas ela ficava saindo. Nada. Vai! Nada funcionava. Vamos lá! Então, pum, finalmente abriu. Steve chega em segurança, mas justo quando está prestes a se soltar, um pensamento aterrorizante o atinge. Só com o equipamento que estava no bote, eu não ia durar muito tempo. Tudo o que ele precisa para ter qualquer chance de sobrevivência está guardado bem no fundo do barco inundado. Era essencial que eu voltasse ao barco, mergulhasse e pegasse o equipamento. Mesmo percebendo que o barco poderia afundar nas ondas a qualquer instante. Contra todos os instintos,
Ele sabe que não tem outra opção a não ser mergulhar de volta no barco que está afundando. Estava tudo escuro lá dentro. Não conseguia ver nada direito. Pude sentir o baque do impacto. Estava amarrado. Comecei a cortar. Steve liberta seu kit de suprimentos de emergência. Mas assim que chega à escotilha de saída, A escotilha bateu e fechou. O barco estava coberto de água. Eu estava afundando. Pensei que era o fim. Se eu não saísse de lá naquele momento, eu com certeza iria morrer. Eu tinha 100% de certeza disso. mas justo quando os pulmões de Steve estão prestes a explodir, uma onda enorme quebra em cima do barco. De repente, o ar estava de volta. Aquilo foi um alívio imenso. Com apenas segundos para escapar, Steve foge agarrando seus suprimentos de emergência vitais. Pulei no bote e vi que estava me afastando do barco. Steve só podia assistir, enquanto se afastava não apenas do seu barco, mas também de seu sonho. À deriva no meio do Oceano Atlântico. Foi simplesmente devastador. Naquela primeira noite, o vento soprou forte. Estava muito frio, estava muito molhado e foi tudo muito assustador. Eu estava tremendo muito, com medo de morrer de hipotermia. Talvez eu não aguentasse até de manhã. John. Enfim, a calmaria. Para revelar o verdadeiro terror da situação de Steve. Seu barco se foi. E ele estava sozinho no meio do Atlântico. Eu estava muito longe de qualquer pessoa em uma parte muito vazia do oceano. Eu era apenas uma coisinha minúscula cercada por essa imensidão de mar. Era meio que avassalador. Steve não tem meios de comunicação. E sabe que ninguém estará procurando por ele. Avisei o pessoal em casa. Dei uma previsão de 5 a 6 semanas saindo das Ilhas Canárias, sabe? Para não se preocuparem comigo se eu não aparecesse. Steve calcula que está a cerca de 1.600 quilômetros da terra firme e completamente à mercê dos ventos e correntes enquanto é empurrado mais para o oeste, levando o mar adentro. Eu estava num lugar onde não havia navegação e eu tinha que chegar nas rotas de navegação para ter alguma chance de ser resgatado. Steve estima que as rotas marítimas estão 560 quilômetros a oeste, mas mesmo assim, os ventos ainda o empurram na mesma direção. Levará pelo menos 2 semanas para ele chegar lá. E ele só tem um pequeno suprimento de água potável de emergência. Eu tinha cerca de 4 litros de água, o que teoricamente seria suficiente para talvez 8 dias. Sem água suficiente, ele quase não tem chance de chegar vivo às rotas de navegação.
É uma grande ironia que o maior deserto do mundo, na verdade, seja o oceano. Não dá para beber essa água, não tem sombra e minhas chances de sobrevivência eram quase nulas. Além de um arpão e alguns outros suprimentos que ele resgatou do barco, Steve descobre 3 kits de emergência de purificação de água, chamados purificadores solares. Os meus purificadores solares foram criados na Segunda Guerra Mundial para pilotos abatidos. Nunca conheci ninguém que tivesse usado isso. Eu tinha 8 litros de água. Levaria mais de 2 semanas antes de chegar à rota de navegação. Os purificadores solares eram cruciais para qualquer sobrevivência a longo prazo. Steve enche o purificador com água do mar, sabendo que o calor do sol deve separar o sal da água. Eu teria em meia hora um saco inteiro de água. Tentei de novo e de novo. Steve não entende como os purificadores funcionam. Era água do mar, simples assim. Não funcionou. E agora ele enfrenta sua primeira noite completa à deriva no oceano. Eu estava desesperadamente solitário. Não tinha nada naquilo tudo que não fosse uma experiência infernal. Steve sabe que é essencial resolver o problema da água potável, e a tempestade lhe dá uma ideia. Eu sabia que a maioria dos sobreviventes coletava a água da chuva. Se Steve conseguir usar o todo do bote para coletar água da chuva, ele pode ter encontrado uma solução. Era como beber o vômito de alguém. Era tão horrível que era impossível de beber aquilo ali. O pigmento laranja da cobertura contamina a água. Decidi não beber a água da cobertura. Era muito perigoso. A busca de Steve por sossego no mar resultou em um isolamento horrível. E ele não vê saída para o seu calvário. Naquele dia, escrevi meu epitáfio. Meu nome é Stephen Callahan. Naufraguei perto desta posição. Estou à deriva em um bote inflável para 6 pessoas. Sentia que eu estava totalmente ferrado. Dia 74. Eu já devia estar chegando às ilhas, me aproximando. Era para ter algum sinal que eu estava chegando. Mas Steve percebe algo chocante. Se ele tivesse calculado mal sua posição, correntes iriam arrastá-lo de volta para o meio do oceano, rumo a um destino fatal. Talvez eu estivesse muito ao norte das ilhas, rumo à Inglaterra, e chegar em 8 meses. Foi difícil. Estava muito preocupado que tivesse feito uma grande besteira e não conseguiria chegar. Eu não sabia de mais nada. Dia 75. Talvez eu estivesse morto. Nunca morri antes. Talvez seja assim que é, e isso é o que mereço pela vida desleixada que levei. Talvez eu fique boiando aqui para sempre.
Senti o desespero dos que já ficaram à deriva e nunca voltaram, sem ninguém nunca descobrir o que aconteceu. E lá estava eu entre eles. Pude sentir todos à minha volta comigo. Era uma sensação horrivelmente desesperadora. Estava acabado. Eu estava exausto. Não tinha mais nada a oferecer. Dia 76. E do nada, um monte de caixas, garrafas, plásticos. Para mim, aquele foi o primeiro sinal de mudança. Eu veria algo. O sol nasceu e tinha uma ilha bem na minha frente. Eu devia estar a pouco mais de 15 quilômetros de distância. Ver o verde da ilha foi tão incrível. Foi tão intenso, sabe? Tão bonito. Por segurança, todos os mergulhadores nadam em pares. Enquanto Rob mergulha com seu companheiro de mergulho, ele sente uma excitação familiar. Lembro de quando eu era pequeno. Eu costumava assistir aquele programa do Aquaman, O Homem do Fundo do Mar. Eu costumava sonhar que era eu. Assim que caio na água, me sinto em casa. Quando cheguei ao fundo, comecei a entrar no modo caçador-coletor. Às vezes, quando estou debaixo d'água, eu olho debaixo ou atrás de uma pedra. E penso comigo mesmo, será que alguém mais viu isso? Qualquer outra coisa passaria direto por essa pequena pedra. Será que eu sou a primeira pessoa na história a olhar e pegar ela? E isso me dá uma sensação de força. E também uma sensação de realização. Eu amo a quietude. A única coisa que consigo ouvir é o meu coração batendo. Rob passou anos debaixo d'água, localizando corpos, minas e mergulhadores inimigos com sucesso. Mas encontrar lagostas se mostra surpreendentemente difícil. Já tinha se passado 20 minutos debaixo d'água e não havia encontrado nada. Dia 1, 16 horas.
É o último mergulho do dia. Tenta pegar um caranguejo dessa vez. Tá. Aí um dos caras me mostrou a lagosta que ele pegou, esfregou na minha cara e disse, olha isso. E como qualquer outro cara, teve como uma espécie de desafio. E eu pensei, certo, no próximo mergulho vou encontrar a maior lagosta que eu puder. Mas desta vez, enquanto Rob e seu parceiro de mergulho descem, há um problema. Incapaz de tirar o ar de seus ouvidos, é doloroso demais para Rob mergulhar. Eu me senti derrotado. Havia outros 8 mergulhadores debaixo d'água em algum lugar. Por sua experiência de 20 anos como mergulhador da Marinha, Rob decide que há apenas uma opção: mergulhar sozinho. É isso. Vou voltar com um saco cheio de lagostas e vou mostrar a esses caras que sou o rei dos mergulhadores. O orgulho ferido de Rob interferiu em seu julgamento profissional. O mergulho autônomo é um dos esportes mais perigosos do mundo. Se ele tiver problemas no fundo da água, sem um parceiro, não haverá ninguém para dar o alarme. Enquanto nadava nas proximidades e avançava, vejo alguns ouriços do mar. Minha esposa e eu adoramos eles. Os ouriços vão ser uma boa entrada. Mas o Rob está atrás do prato principal: lagosta. Meus instintos foram de voltar correndo. Não me importei com a morte, apenas fui direto atrás dela. Começo a atravessar as algas marinhas, olhando em cada canto e fenda. Rapidamente agarrei uma e coloquei na bolsa. O orgulho de Rob é restaurado, mas na pressa de pegar a lagosta, ele não percebeu uma mudança crítica na água ao seu redor. Senti algo diferente. Uma onda de água fria passou por mim. Virei e olhei para a água, e ela estava agitada por todos os lados. De repente, Rob é atingido por uma corrente forte. Um canal estreito de água rápida que imediatamente o arrasta para longe do local de mergulho. Eu estava girando sem saber o que é cima e baixo. Na correnteza imparável, Rob corre o risco de se afogar se perder seu aparelho de respiração ou se chocar contra uma rocha submarina. Posso me sentir afundando cada vez mais. E eu me lembro de pensar, o que é isso, meu Deus? Que coisa é essa? Estava girando e ficando desorientado. Podia ter sido uma questão de segundos ou minutos. O tempo não tinha mais valor. A corrente está sugando o Rob cada vez mais fundo. Se ele bater em uma pedra, será nocauteado e se afogará. Meus ouvidos estão estalando. E fica difícil respirar. Agarrei numa pedra e continuei avançando. Nado o mais rápido que posso para sair de lá. A luz estava vindo em minha direção. Obrigado, senhor! Eu fui salvo. Eu achava que eu estava a cerca de 50 metros da popa do barco. Mas quando olhei para trás, eu não conseguia ver onde estava o barco.
Dei uma volta de 360 graus. E então? Não pude acreditar em quão longe eu estava do barco de mergulho. Em questão de minutos, a corrente empurrou Rob para quase 1 quilômetro do barco. Como um orgulhoso homem maori com anos de treinamento, ele decide nadar de volta para o barco. Não queria ser julgado pelos meus colegas. Rob Hewitt, o cara que foi resgatado 3 dias antes de sair da marinha. Fiz muito treino de natação com meu equipamento de mergulho. Este era meu segundo lar. Eu nadaria o quanto precisasse. Chegaria aonde precisasse chegar. Mas apesar de nadar com força, o barco não parece se aproximar. Mas como? Nadando na superfície em direção ao barco, às vezes, eu tento identificar onde o barco está. Eu sinto a correnteza me empurrando. Não estou progredindo. Arrastado para águas profundas, Rob agora está em perigosas correntes costeiras que passam entre as ilhas norte e sul da Nova Zelândia. Socorro! Eu tô aqui! Eu tô aqui, pessoal! Gritei o mais alto que pude. Ei! Socorro! Aqui! Socorro! Eu tô aqui! Eles não conseguiam me ouvir e nem me ver. Socorro! O equipamento de mergulho mantém ele flutuando, mas é impossível nadar até a costa. A corrente continua a empurrá-lo cada vez mais para o mar. Duas horas perdido no mar. Os companheiros de mergulho de Rob percebem que há um homem perdido e alertam a guarda costeira. Parece que há 2, 3, 5 barcos procurando. Guarda costeira. Resgate. Procurando no lugar errado. Menos de meio metro acima da superfície, a silhueta de Rob fica facilmente escondida pelas ondas. Os socorristas não têm a menor ideia. E ele está sendo levado por uma corrente. Preciso ser resgatado por qualquer coisa ou pessoa, só para sair da água. Mas à medida que os minutos se transformam em horas, as águas costeiras o afastam da área de busca. Afastado da terra e em direção ao mortal mar da Tasmânia. 5 horas perdido no mar. – 68 horas perdido no mar. Rob sabe que está enfrentando uma inevitável morte sozinho. E busca conforto nos pensamentos daqueles que amava. Tentei chamar os nomes das pessoas que amava, só para sentir algum tipo de conexão. Pessoal, amo todos vocês. Meus filhos. Minha esposa. Rob agora já derivou por mais de 60 quilômetros. Ironicamente, a corrente oceânica que o empurrou para o norte agora muda e o leva de volta em direção ao local do mergulho. Uma terceira noite na água se aproxima e Rob está tão fraco que nem percebe.
Pensei comigo mesmo. Se eu acordar de manhã, ok. E se não acordar, estarei com meus avós. Em terra, a equipe de resgate acha que Rob está morto. Mas sua esposa, Henry, se recusa a acreditar que ele se foi. E faz uma oração aos seus ancestrais com uma oferenda. Tangaroa hoki mai toku whaia ko. 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 Eu tinha um amuleto que um dos meus avós tinha me dado. Estava amarrado com a pedra que Rob tinha dado à nossa filha. Enquanto eu fazia isso, eu estava chamando os meus antepassados para devolvê-lo para nós. Eu lhes dei vosso tonga. Agora devolvam meu tonga para mim. Suas preces podem chegar tarde demais. Após 4 dias com quase nenhuma água potável, o comportamento de Rob se torna irracional. Me senti claustrofóbico no meu traje de mergulho. Comecei a tirá-lo e joguei o capuz como se estivesse jogando na mesa da garagem. As camadas isolantes de borracha são a única coisa que o impede de morrer de hipotermia. Mas ele já não se importa. Então eu tiro minhas nadadeiras de mergulho. E as nadadeiras são a última coisa que qualquer mergulhador tiraria, porque são elas que vão te manter flutuando enquanto você bate as pernas. Há quase 75 horas desde que ele mergulhou pela primeira vez à procura de lagostas. Rob não está ciente que a corrente do oceano o deixou de volta onde tudo começou. Perto da ilha Mana. E ele se desfez de todo o equipamento que o manteve à tona e vivo. Posso sentir minha energia indo rapidamente. A vontade de viver desaparecendo enquanto espero pela morte. Tudo que consigo ver é uma nuvem branca e fofa. Eu diria para os meus filhos e minha família que ninguém sabia que tentei ficar vivo por 3 dias. Que tentei ficar vivo por eles. Estava apenas concentrado e pensando naquela nuvem. Escuto um som. E eu vejo algo na minha visão periférica. É o som da morte. Rob!